Começa agora mais um informativo Eleições 2016. Agradecendo mais uma vez ao doutor Maurício Mendes. Muito obrigado, doutor Maurício. A produção sempre agradecendo a sua participação E é aqui. sempre a satisfação poder conversar com você e conversar com os espectadores da TV Cidade. É porque a eleição está chegando, né? Já estamos aí faltando pouco tempo para acontecer o pleito no dia 2 de outubro. No último mês de campanha, né? Então, você vê que é uma eleição, a gente conversa sobre propaganda e a gente conversa sobre as mudanças que a legislação fez, e é visível na rua o impacto das mudanças, né? Nós temos uma cidade menos ocupada pelas propagandas dos candidatos. Agora, a redução desse tempo de campanha foi bom para o candidato e para o eleitor? Na sua visão? Na minha visão, não. Na minha visão, em primeiro lugar, eu acho que quanto mais nós tivermos a possibilidade de levar, do candidato expor a sua... Quanto mais tempo ele tem, Quanto mais né? tempo e mais formas de expor as suas pretensões, o que ele depende de fazer, e quanto mais tempo e mais municiado de informação o eleitor tiver para escolher os seus candidatos, ele tem a possibilidade de fazer uma melhor escolha. Né? Essa mudança, além de não ser benéfica, no meu entendimento, para a campanha, também não é benéfica para o candidato que não é conhecido da população. Né? Porque, primeiro, quem não é conhecido da população tem dois trabalhos. Primeiro, se fazer conhecer e convencer o eleitor que a proposta dele é a mais adequada, que se afina mais com a forma de pensar do eleitor. Quando você reduz o tempo de campanha e reduz as formas de propaganda, você dificulta tanto a exposição do candidato quanto a escolha do eleitor. No entanto, não foi esse o entendimento dos nossos legisladores, né, que houveram por bem reduzir o tempo de campanha, reduzir as formas de financiamento e também, outra coisa que impacta também é a forma de financiamento, né? Hoje, pessoa jurídica não pode mais participar. A Lava Jato teve participação nessa nova legislação? Com certeza. O próprio Mensalão também teve participação nisso. Né? Você vê que todas as reduções, a Lei 11.300 de 2006, ela foi votada sobre o impacto do Mensalão. E depois, agora, realmente, tem que ser pensado o financiamento de campanha. Nós estamos, eu falo, nossa democracia é muito recente, nós estamos aprimorando, né, vai ser mais uma eleição com mais uma experiência, aprimorando a forma de fazer campanha e de escolha dos nossos candidatos. Quer dizer, na próxima eleição poderemos ter uma nova legislação? Pode. A legislação eleitoral ela pode ser alterada até um ano antes do início do processo eleitoral. Né? Então, até outubro de até um ano antes da eleição, até outubro de 2017, pode haver novamente mudança nessa eleição. Seria em 2018, eu acho, a questão, Wilson, que eu acho, que eu defendo sempre, não é tão somente a mudança, principalmente a evolução. Né? Evolução é uma mudança qualificada pela melhora. Então, a cada pleito, a cada situação, a gente tem que aprender, ver as coisas que deram certo e que não deram certo, e tentar eliminar. Deu certo, continua. Não deu certo, modifica. Seria essa a lógica, né? Nem sempre a lógica prevalece. No informativo de hoje, vamos saber o que não pode o candidato. Por exemplo, fixar propaganda em bens públicos, placas de trânsito, isso pode ou não pode? Não pode, e é interessante que o conceito de bem público aqui é um pouquinho maior. O bem público aqui não é só aquele bem de titularidade do poder público. O bem público é o bem de acesso geral à população. Por exemplo, um cinema é um bem privado, mas como é um bem de acesso indiscriminado ao público... Está enquadrado aqui? Está enquadrado como bem público e não pode ter propaganda nele. Os estabelecimentos comerciais também, as lojas, todos os locais em que as pessoas... igrejas, todos os locais que as pessoas podem ter acesso indiscriminado, eu não posso caracterizar como... eu não posso fazer propaganda nele. Quer dizer, aqui são os lugares em que o público tem acesso. Por exemplo, uma lanchonete não poderia ter, não pode ter. Eu lembro, acho que foi no último informativo, você me perguntou sobre carro estacionado dentro de uma escola. Do pátio da escola. A propaganda está no carro. Está no carro. Está no carro. Então, essa situação é permitida. O que não pode é uma situação orquestrada, que o candidato, encorajado pelaquela situação de não ter dado problema, faz uma fileira de carros e passa a utilizar indiscriminadamente, como uma pessoa que não tenha ligação nenhuma com escola ou ligação nenhuma com o estacionamento público, tão somente porque ali será uma passagem de muitas pessoas. Agora, no dia da eleição,
na véspera, né? Nós estamos acostumados a cobrir todos os pontos de votação, aquele verdadeiro derrame de santinhos, de propagandas. Isso pode, porque toda eleição acontece, doutor Maurício. Ou não pode? Não, isso era batizado, chamado voo da madrugada. O voo da madrugada, que olha a madrugada fria e todo mundo jogando papel. E os bueiros que ficam entupidos. Sujava a cidade toda, uma manifestação de má educação terrível. Né? A Justiça Eleitoral chamava de voo da madrugada e tentava fazer, a fiscalização tentava vedar, coibir essa prática. Mas nunca conseguiu, né? É muito complicado, porque você tem uma quantidade muito reduzida de pessoas para fiscalizar e você tem uma extensão territorial grande de todos os municípios. E hoje, com a facilidade de comunicação, do celular, faz agora que não vai ter ninguém olhando, porque a fiscalização está em tal lugar. Isso era uma utilização nefasta da propaganda. Hoje, a lei expressamente proíbe e houve uma correção, porque antigamente, né, pela jurisprudência, eu só podia, isso seria uma propaganda vedada, eu só poderia entrar com a representação para coibir a propaganda vedada até a data da eleição. Mas olha que situação complicada, né? Acontece no dia, e no dia o Ministério Público tem que recolher provas, e no dia, porque é só até a data da eleição, tem que entrar com a representação para que o candidato seja responsabilizado. Então, hoje, houve uma alteração legislativa, é expressamente proibido, né, havendo uma dilatação do prazo que o Ministério Público teria para coletar as provas e fazer a representação contra isso. Isso é vedado, e se for... porque é vedada a prática de propaganda eleitoral a partir das 22 horas da 0 hora do dia anterior à eleição. Quer dizer, então, no caso, dia 1º de outubro. Não, até meia-noite de 1º de outubro. Né? Pode ser passível de então, recolhimento. Até meia-noite de 1º de outubro, não pode? Não, após isso. Não pode, essa prática é vedada e é passível de recolhimento e sanção ao candidato. Sim, mas como a Justiça Eleitoral agirá para punir os surgismundos, vamos dizer assim, nesse voo da madrugada, em que todos os pontos de votação amanhecem cheios. Já vi, inclusive, várias pessoas idosas caindo no bairro de São Pedro, onde eu trabalho, fazendo transmissão da eleição, por causa desse santinho. Como é que a Justiça Eleitoral vai punir? Bom, são duas situações. Você tem o responsável pela propaganda, né, que em tese seria o candidato, e aquela pessoa que faz efetivamente essa situação. A apuração, ela se dá. Primeiro, a materialidade, ela é comprovada com os santos derramados. Né? A autoria da pessoa que está fazendo, você tem que pegar na hora. Né? Você tem que pegar ela fazendo. Tem que ter um flagrante. Para a pessoa que está fazendo, sim. Agora, para o beneficiário, você pode apurar se ele tinha ciência daquela situação ou não. Porque pode, como muito bem você falou, uma pessoa querer prejudicar o outro candidato. Isso é uma hipótese, pode até acontecer. Mas será que o cara vai correr esse risco de fazer uma propaganda e no final não dá nada? Porque ele vai correr o risco de, no dia da eleição, aquela pessoa pegar o papel e efetivamente votar no adversário dele. E corre o risco de, durante uma apuração, ficar comprovado que aquela pessoa não teve participação nenhuma com essa situação. Né? Corre isso. Agora, as sanções, você é multado, você incorre em multa por propaganda irregular e pode incorrer no famosíssimo crime de boca de urna. Né? Pode ser considerado crime de boca de urna também. Agora, doutor Maurício, não seria, se apenas uma ideia, de o poder público, a própria prefeitura, fazer uma varrição, uma limpeza nesse local da votação isso foi para coibir exatamente aqueles que jogam os santinhos e também não fazer com que o eleitor pegue o santinho no chão e com aquele santinho vá votar. Isso aí foge um pouquinho da justiça eleitoral, mas pode, porque isso é uma questão de limpeza pública. Agora, são duas coisas que podem. Primeiro, o candidato... E é um risco das pessoas caírem, como eu já citei aqui. O candidato tem uma postura de não usar, não extrapolar daquela possibilidade de propaganda. Segundo, no mundo ideal, o eleitor também
fazer uma triagem, incluir entre os critérios de triagem dele de escolha Não do decidir eleitor, quem vai votar na porta da urna, e né, não do local de prestigiar votação. um candidato que tenha uma postura dessa. Mas nada impede haver um convênio entre a Justiça Eleitoral e os responsáveis pela limpeza de fazer esse tipo de limpeza. Isso foi tentado na eleição passada, foi minimizado, mas ainda ocorre. Ocorre. E encerrando esse informativo, eleições 2016, fazer propaganda ou pedir votos por meio de telemarketing. Pode? Não, qualquer forma de telemarketing está proibida. Qualquer forma. Qualquer forma de telemarketing está proibida. Entendido pela ligação ao coisa. Você pode disparar e-mails, você pode disparar mensagens, isso você pode fazer. Porque a lógica é a seguinte, o telemarketing é considerado uma propaganda invasiva, que você vai até a pessoa e a pessoa é obrigada a ouvir aquela situação. O e-mail, o e-mail você lê se você quiser ler. A mensagem você lê se você você pode deletar, né? Pode deletar e tem que ter um mecanismo, a lei fala em mecanismos. Se você não quiser mais receber aquilo, o candidato tem que providenciar para você não receber. Propaganda pela internet, em redes sociais e anúncios patrocinados. Não, toda propaganda na internet tem que ser gratuita e tem que ser feita por pessoa física. Eu posso fazer propaganda para você sendo candidato, eu tenho um blog, eu posso colocar, manifestar a minha vontade de você fazendo a propaganda sua no meu blog. Mas tem que ser página pessoal e toda propaganda é gratuita na internet. Quer dizer, os blogueiros podem botar propaganda desde que não seja paga? Pode, desde que não seja paga. Eu posso manifestar a minha, se for de pessoa física, sim. Pode. Pode. Agora, quanto ao pedido de votos por telefone fixo e pelo WhatsApp? Não, pelo WhatsApp pode, porque o WhatsApp entra no conceito de mídia social. Agora, pelo telefone fixo, não, é uma forma de telemarketing. Quer dizer, o candidato pode ser denunciado à Justiça Eleitoral? Pode ser denunciado à Justiça Eleitoral. Ok, muito obrigado, doutor Maurício. Tá, eu que agradeço. Estamos encerrando mais um Informativo Eleições 2016. Voltaremos em breve com mais informações sobre o que o candidato pode, o que não pode e também o eleitor. Muito obrigado pela sua audiência aqui na TV Cidade.